Bom dia a todos. E bom, cumprimentar aqui, agradecer o interesse aqui, né, nesse tema. Pedir desculpas aí pelo frio. Estava até comentando aqui com os colegas que esse aqui é um prédio histórico e não pode ter calefação. Aliás, eu não sei se alguns, não sei se todos já sabem, a Academia das Ciências, só para ter uma ideia da idade do prédio, um dos seus primeiros secretários foi um tal de Zé Bonifácio de Andrade Silva. Infelizmente a sala está em obra, mas tem uma sala lá em cima chamada Sala Brasil, e que conta, né, a história deles. Bom, nesse painel aqui nós vamos estar discutindo a regulação no contexto internacional. Na prática aqui a gente tem dois grupos que estamos aqui, né, misturados. Tem a área, o setor aéreo, Nina, o Roberto Honorato, e temos aqui também quem trabalha na área de saúde, o Tiago Campos e o Tiago Vicente. Acho que é melhor até a gente falar Campos, né? Dois Tiagos aqui. Só um ponto de partida aqui de provocação que eu queria colocar, em particular, a gente pensar nas regulações específicas dos dois setores à luz, né, dos seus acordos, das regras e dos acordos internacionais. Eu tenho um pouco a sensação que o setor aéreo, você tem uma convergência talvez maior do que no setor, né, de saúde. Mas, em suma, eu acho que aqui vai ser bastante interessante a gente ver não só as experiências diferentes, né, desses dois setores, como também as experiências de quem está aqui na mesa, que ora está no papel de regulação, ora está no papel de regulado. Bom, eu queria propor a gente começar aqui pela Alice, né, é a nossa representante feminina e merece todo o destaque. Se puder, volto, né, a sugestão era de a gente tentar fazer intervenções aí de 10 minutos e com isso a gente podia depois ter mais tempo para rodar, né, aqui dentro da mesa. Alice. Muito obrigada, bom dia a todos e todas. Ladies first, né? Eu queria primeiro agradecer a organização do evento pelo convite. É muito bom estar aqui para debater um tema que é do meu coração. Assim, eu sou procuradora federal, estou na Procuradoria Federal junto à ANAC já desde 2013, atuei antes na área ambiental. E assim, foi essa introdução que o professor Roberto fez aqui, ela tem muito a ver com a fala que eu tinha pensado. A aviação civil ela parte de um lugar de privilégio quando a gente vai falar de regulação no contexto internacional, né? Em 1944, a gente imagina ali, antes do fim da guerra, as grandes nações do mundo se reuniram em Chicago para discutir a elaboração de uma convenção para tratar da aviação civil. E o objetivo dessa convenção, né, na época, foi muito compreendendo o potencial que a aviação civil tem para o desenvolvimento, né, econômico, mas também o potencial que ela tem destruidor, né? Foi um grande modal, uma grande arma utilizada na Segunda Guerra foram os aviões, né, com deslocamento de armas e tropas. Então, ali se entendeu a necessidade de regular isso de uma forma internacional. E a Convenção de Chicago, né, que foi o nome que tomou essa convenção, ela teve uma visão de estruturar, e aí isso é interessante até do ponto de vista do direito público internacional, ela estruturou uma organização que depois veio a se integrar dentro de uma agência das Nações Unidas, mas com um contexto regulatório muito forte, através de uma regulação técnica feita por seus anexos. Essa regulação, acho que até o Honorato talvez explore mais esse tema, né? Mas ela é proposta por técnicos espertos, indicados por pelos estados, né, que fazem parte da ICAO, e ela é aprovada pelo Conselho, e ela se torna vinculante para todos os estados membros da ICAO. Então, assim, a gente pensar que em 1944 se estruturou um processo de regulação internacional, até mesmo antes de a gente, nos nossos contextos nacionais, começar a falar de um estado regulador, né? Então, assim, a aviação civil, acho que o professor José Roberto colocou muito bem isso aqui, ela já nasce
dentro de um contexto internacional. E aí, assim, é claro que esses anexos eles têm uma carga de regulação técnica muito importante, relevante, a maior parte é mesmo de regulação técnica, muito pensado com foco na segurança, tanto a segurança operacional como segurança contratos de interferência ilícita. Mas a gente não pode ser ingênuo, né, de não entender que ali também há regulação econômica. E quando a gente cuida de regulação econômica, tem todo um contexto geopolítico, né, geoeconômico, que entra nessa seara de discussão, que a gente não pode desconsiderar. E pensando muito na fala de ontem, né, inaugural do evento, que à medida que esse contexto geopolítico muda, também muda a forma como a gente faz essa regulação internacional, os influxos, né, e eu acho que sintomático disso é que a ICAO, a organização, ela tem uma competência de resolver litígios entre os Estados, né, de acusação de um Estado de que outro está descumprindo as normas da Convenção. E, assim, de 2016 para cá, foram apresentados 7 desses processos, né, de conflitos entre Estados para serem resolvidos pelo Conselho. E antes disso não havia nenhum. Então, eu acho que é muito sintomático disso, desse momento que a gente está vivendo, né, dessa observação de como esse contexto geopolítico também influencia a regulação técnica e econômica, né? E aí que traz alguns desafios dessa cooperação. Pensando na ICAO, né, eu acho que talvez o Honorato tenha melhor esses números, mas são muitos requisitos e práticas recomendadas que são deliberados no âmbito da ICAO e que são internalizados, né, pelos Estados. O processo precisa melhorar para ter mais transparência. É óbvio, né, que os países com maior relevância no contexto da aviação civil, e o Brasil se coloca nesse local, tem o maior poder de influenciar as normas, mas é também preciso, assim, pensando na ICAO como instituição, né, de regulação internacional, aprimorar os mecanismos de avaliação de resultados regulatórios e de revisão das normas. Não é? E aí, assim, trazendo um elemento interessante, que também foi mencionado ontem, e aí também jamais nesse contexto econômico, que tem que sofre vários influxos dessa questão geopolítica, a ICAO avançou em tratar temas de meio ambiente, né, originalmente não estava na sua competência da convenção em si, mas essa matéria, né, pode ser ali, tem ali elementos que levam a que a ICAO tenha essa competência, e em 2016 a ICAO conseguiu, né, num esforço conjunto de todos os estados, aprovar o CORSIA, que é o programa de compensação de carbono próprio do setor. Então, isso foi um grande avanço, assim, né, um compromisso de todos os estados, e organizado, orquestrado ali pela ICAO, de aprovar esse esquema de compensação de carbono. A aviação civil, no contexto da ICAO, tem um long-term aspiration goal de reduzir a emissão de gás carbônico até 2050, e isso vai ser feito por meio desse mecanismo de compensação de carbono exclusivo do setor, isso foi reconhecido até agora na COP, mas também com esforços outros, como os combustíveis sustentáveis. E aí, eu ainda tenho tempo? 3 minutos. E aí, passando aqui bem rápido, assim, pensando alguns desafios, né, atuais dessa convergência regulatória, um deles já foi até levantado aqui na fala introdutória do professor José Roberto, que é justamente quando a gente pensa em regulação, tanto a nível nacional como a nível internacional, a gente pensa muito dentro de caixinhas, né? E aí cada tema, cada setor tem a sua caixinha, tem o seu órgão regulador. Mas hoje, com a complexidade das tecnologias, dos produtos econômicos, há cada vez maior uma influência multissetorial, transdimensional, que afeta também essa estrutura de regulação pensada em caixinhas. E isso a gente já vê na aviação civil em alguns temas. Eu vou, assim, rapidamente pensar aqui em 3, a questão da legislação de dados de proteção pessoal,
de legislação de proteção de dados pessoais e a obrigação das companhias aéreas de transmitir informação de seus passageiros para autoridades estrangeiras, seja imigratórias, seja de saúde, seja né, de dados financeiros. Então, isso já é uma questão que se coloca. Quem regula ali a questão dos dados pessoais é um agente regulador e é essencialmente nacional, e, do outro lado, a gente tem ali essa necessidade de circulação de informação que é essencial para garantir a segurança operacional da aviação civil. Então, aí a gente já vê que são temas que perpassam setores diferentes, que envolvem a necessidade de órgãos reguladores diferentes se comunicarem. E a gente viu isso também na pandemia, né? E aí foi um esforço conjunto também da Organização Mundial da Saúde com a ICAO de pensar estratégias de endereçar essas questões de saúde para o futuro. Né? Então, a gente já vê aqui uma necessidade assim, de os órgãos reguladores se comunicarem mais. Né? E aí eu faço até acho que a AGU, que está em todos os órgãos reguladores no âmbito nacional, tem um papel muito importante para isso, de fazer essa conexão de problemas, de endereçar soluções conjuntas. E esse é um desafio que eu acho que a gente enfrenta no momento, para além desse da questão geopolítica. E um outro tema que eu acho muito interessante, assim, especialmente na perspectiva do direito, é a gente perceber agora que, no contexto do direito internacional, a discussão com relação ao direito global, né, que é quando agentes não estatais eles passam a exercer um papel importante na definição de políticas públicas ou na definição de regulação fora das estruturas tradicionais do direito internacional. E aí eu me lembro muito de um caso que até o Honorato esteve também envolvido, que é o da Convenção da Cidade do Cabo, que é uma convenção também da área da aviação internacional, e essa convenção ela foi desenhada para garantir e proteger interesses dos financiadores de produtos aeronáuticos. E, no âmbito dessa convenção, existe um Aviation Working Group, que é uma entidade legal não lucrativa, mas ela desenvolveu um método, uma metodologia de identificar o compliance dos estados com o cumprimento dessa convenção. E esse índice que eles criam, que eles monitoram o mundo inteiro, todos os países signatários da convenção, esse índice serve na OCDE para qualificar os países e determinar um rating de risco que define ali taxas maiores ou menores de juros na contratação de financiamentos. Então, assim, para a gente do direito, isso confunde um pouco, né, a acomodação que a gente tinha do direito internacional público clássico, em que os atores do cenário internacional eram estados e organizações internacionais formadas por estados. Então, a gente tem aqui um agente não estatal, né, que exerce um papel importante nesse jogo de relações internacionais, que é um outro tema que eu acho que vem muito como um desafio da cooperação e da convergência regulatória. Então, assim, de uma forma bem geral e rápida, espero ter colocado algumas sementes aqui para o debate. Obrigada. Na verdade, a gente começou pela Alice, não por First Ladies, e sim pela experiência internacional também que ela tem. Acho que eu peço desculpas aqui, né, na pressa. Além de procuradora, como ela já colocou, só lembrando, ela é vice-chefe, né, do Legal Committee da ICAO. Eu acho que traz essa, né, visão internacional, que o nosso objetivo aqui nesse painel é menos tratar da regulação específica, né, do setor internamente, e sim como essas regulações conversam e lidam com as regras, convenções, acordos internacionais. Eu ia propor a gente fazer de um lado para o outro, que eu acho que fica mais dinâmico, e ouvir agora o Tiago Campos, que é diretor da Anvisa, e aí vamos para o lado da saúde. Voando rapidamente para a saúde. Obrigado, professor. Primeiro, agradecer a
a organização do evento, o convite, ao Cleso, ao FID. Eu acho que é uma oportunidade ímpar. Eu estou aqui acompanhando os debates desde ontem. É riquíssimo que a gente tem conseguido compartilhar e dividir nesse evento. Eu acho que a gente tem muito a ganhar nessa participação e no aperfeiçoamento da regulação nos dois países, mas também no debate acadêmico importante sobre isso. Eu queria dizer, viu, professor, eu li ali em cima um livrinho que está lá exposto, que o senhor escreve um capítulo, pelo menos parte do capítulo que eu li, sobre a independência com a harmonia, falando um pouco sobre essa relação Brasil e Portugal, quando nós, em 2022, celebramos, tanto aqui quanto lá, os 200 anos da independência, falando o quanto essa construção, a partir dessa relação harmoniosa, produz tanto e tem nos ajudado tanto a avançar. E também queria dizer que, apesar de estar aqui como diretor da Anvisa, eu lá na Anvisa supervisiono uma área que faz direta correlação com a aviação civil, porque eu supervisiono portos, aeroportos e fronteiras. Tem uma série de temas para a gente tratar junto, e eu acho que tem uma conexão muito interessante e importante para isso. Mas para falar um pouco da convergência internacional, eu acho que cabe resgatar, e aí para que todo mundo pouco entenda, a construção da Anvisa e o lugar onde ela ocupa hoje. Então, a Anvisa, com seus 26 anos de existência, ela nasce a partir de uma necessidade regulatória do Estado, naquele esforço ali do ex-ministro Brescia Pereira de transformar o Estado, fazer a reforma do aparato estatal e criar essas figuras de um Estado regulador, desse debate que a gente incorpora no Brasil, como muitos deles internacionais, um pouco tardiamente, mas que a gente faz esse esforço ali para construir. E aí tem um fato que eu acho que é muito relevante tratar, que é a criação da Anvisa e o crescimento da agência, ela casa com o crescimento do setor regulado por ela no Brasil. E faz isso a partir de um esforço da agência de se constituir como instituição pública de respeitabilidade nacional e internacional. E passa eminentemente pela ocupação dessa agência nos espaços de cooperação internacional ao lado das principais agências reguladoras na área da saúde em todo o mundo. A agência hoje, para a gente ter ideia, ela ocupa espaços relevantes, inclusive assumindo cadeiras como chair, como líder, em várias das cooperações internacionais na área de medicamentos, na área de produtos para a saúde, em diversos fóruns internacionais. E esse espaço, ele é um espaço em que busca-se sempre a convergência regulatória. E numa perspectiva de buscar a convergência por vários aspectos que são importantes serem levados em consideração. Não só para a otimização e eficiência dos processos regulatórios, mas também para pensar na dimensão econômica e social daquela área em que se regula. Ao imaginar, e aí o debate na saúde pública, especialmente, sobre saúde global, ele é muito antes da pandemia. A pandemia é só a expressão mais viva, mais vívida, da que a gente percebe dessa necessidade de se interpretar que a atuação dos Estados nacionais em relação à saúde, ela precisa necessariamente ser cooperada, porque os vírus não têm fronteira, as doenças não têm fronteira, os acessos não têm fronteiras. Nós ficamos muito claro isso durante a pandemia. A necessidade de que a gente compreenda que não só o controle do acesso das pessoas, mas essas barreiras invisíveis, elas inexistem quando a gente trata de saúde, o que nos impõe um dever coletivo de proteção. Não é só um dever de cada Estado nacional, um dever individual, mas um dever coletivo. E ao pensar nisso, não há como se estabelecer nenhuma perspectiva disso sem que a gente trabalhe numa perspectiva de cooperação internacional. E essa cooperação, ela tem se mostrado bastante frutífera, não só para o acesso a novas tecnologias, mas tem dois desafios que, do ponto de vista brasileiro, precisam ser aqui colocados muito claramente. Hoje, a gente tem uma pujante indústria farmacêutica nacional instalada no Brasil, não digo nem nacional, indústria farmacêutica instalada no Brasil, mas que ela ainda não tem espaço nos mercados internacionais. Ela exporta muito pouco daquilo que ela produz. Ela produz eminentemente para o mercado nacional.
Mas nós temos também, num afã de garantir à nossa população o acesso às novas tecnologias de saúde, uma perspectiva de avançar na adoção de mecanismos de convergência e mecanismos especialmente do reliance, que é o aproveitamento das etapas regulatórias, dos processos de registro, dos processos de avaliação dessas tecnologias em outras agências, de modo que eles possam ser acelerados ao serem apresentados para registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas esse processo, ele traz um elemento muito crítico hoje, que eu tenho levantado, inclusive, em todas as reuniões públicas da agência, que é a necessidade de que a gente olhe para ele com uma perspectiva tanto de soberania nacional. Veja, nós temos como diretriz muito clara, especialmente depois da pandemia, dar condições para que nós possamos produzir aquilo que a gente possa necessitar para que a gente não viva o que vivemos na pandemia. Na pandemia, não sei se todos lembram, nós tínhamos dificuldade de ter acesso a itens básicos que nos faltavam porque nós não tínhamos uma indústria nacional capaz de produzir aquilo que nós necessitávamos. E para isso eu preciso reconhecer que eu preciso dialogar com o acesso daquilo que é produzido internacionalmente, para que a gente possa fazer esse acesso cada vez mais rápido, mas ao mesmo tempo que eu não possa comprometer o desenvolvimento da indústria nacional. Da indústria sediada no país, mas especialmente a indústria ali nacional. Essa reciprocidade, essa necessidade de que a gente pense na convergência regulatória numa perspectiva de reciprocidade, é aquilo que tem que levar em consideração, porque a regulação não é só a regulação sanitária, ela é também uma regulação econômica. Se eu penso em estabelecer critérios que eu vou aceitar aquilo que é produzido, aquilo que é analisado por outras autoridades semelhantes internacionais, que elas também o façam o mesmo em relação àquilo que a gente faz no Brasil. Para que a gente possa ter, de fato, um ambiente de convergência, e não um único ambiente em que um lado aceita porque ele desenvolve ou tem menor investimento no desenvolvimento de inovações para a saúde. E aí, sobre isso específico, um dos grandes gargalos a gente está começando a endereçar agora no Brasil com a mudança da lei da pesquisa clínica. Veja, a gente tem um setor pujante, um setor em grande medida que se estruturou, e Tiago está aqui, vai falar, Tiago Vicente está aqui, vai falar em seguida, mas que se estruturou em grande medida a partir da política pública dos genéricos. Então, nós começamos a ser uma indústria forte e pujante a partir de uma política pública que orientou a produção nacional de medicamentos genéricos. E que hoje já vem se transformando para isso com investimentos pesados em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Não só medicamentos sintéticos, mas biológicos e novas terapias, inclusive gênicas, que vêm sendo absorvidas no país. Mas o volume de estudos clínicos para fins de registro que nós temos no país ainda é muito pequeno, porque os entraves regulatórios ainda não produzem os efeitos para estimular que a nossa indústria tenha capacidade ou que os estudos possam ser realizados em território nacional. E aí, para me encaminhar aqui para o final, eu acho que tem um elemento, professor, que eu acho importante a gente chamar a atenção, além de pensar no desenvolvimento nacional, além de avançar na convergência, é dizer que o que a gente já tem incorporado lá na agência dessas medidas para convergência. A gente optou na casa por fazer o Reliance a partir de determinados especificidades e com agências específicas em cada uma dessas áreas. Na área de estudos clínicos, nós temos uma instrução normativa específica para tratar de Reliance para estudos clínicos, que a gente considera aquilo que tenha sido feito por algumas das agências que entendemos de semelhança regulatória ou de padrão regulatório semelhante. A gente faz também com inspeções, e na área de inspeções, isso é um detalhe importante, inspeções, por exemplo, em dispositivos médicos, a gente tem utilizado o MDSAP, que é uma estrutura de cooperação em que o Brasil é um membro fundador, junto com o FDA, com a EMA, com a agência Health Canada, com a agência australiana, na perspectiva de que a gente possa otimizar os processos de inspeção às fábricas para a emissão de certificados de boas práticas
boas práticas de fabricação, mas para que a gente reduza o custo e o volume disso. Se essas fábricas, em grande medida, estão situadas em vários países e elas fornecem para o conjunto desse país, para que esse esforço não seja consumido o recurso individual de cada uma dessas agências, mas que a gente possa ter um padrão e esse padrão possa ser o mesmo padrão de inspeção dessas unidades fabris que vão exportar e que vão produzir os produtos que chegarão a cada um desses mercados, sem que isso diminua a autoridade regulatória da agência nacional. A aceitação daqueles que são os processos de avaliação desses elementos não reduz a competência da agência em fazer a análise e da sua autoridade sanitária de registrar e autorizar a comercialização daqueles produtos em território nacional. Mas que isso possa produzir um elemento de redução de custos e de otimização. A gente assim o faz com o registro de medicamentos, também com a aceitação dos papéis de registro de outras agências, parcial ou integralmente, a depender dos elementos que ele tragam, mas para que a gente possa fazer também preservando a autonomia e a responsabilidade da agência. Então, esses são cenários gerais da nossa cooperação, mas eu queria, se me permite, só 3 projetos que eu acho que são importantes chamar a atenção aqui. Além da convergência e do Reliance como se, o Brasil tem participado de projetos que, a partir da cooperação entre as agências regulatórias internacionais de semelhança, a gente começou a endereçar um avanço em tecnologias que parecem ser essenciais para o enfrentamento de questões que são comuns a todos os países ou que são aí inerentes à saúde global. Eu vou falar só do projeto Orbis. É um projeto que, a partir da coordenação do FDA, passou a estimular o processo de regulação e de registro de novas tecnologias de saúde voltadas ao cuidado oncológico. Identificou-se que os problemas do câncer, eles vêm crescendo globalmente e eles precisariam ter uma forma de endereçar as novas tecnologias e estimular a produção e o desenvolvimento de novas soluções para o seu enfrentamento a partir de uma cooperação que pudesse ter com as agências reguladoras e esses países uma produção mais acelerada. Não é a semelhança do que nós vivemos na pandemia, com as vacinas e a necessidade da produção delas para o enfrentamento da pandemia da Covid, mas especialmente contra o câncer, a gente tem feito uma grande aliança internacional com participação efetiva dessas agências para que a gente possa endereçar e otimizar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e o registro de produtos voltados ao cuidado oncológico. Eu acho que essas são experiências que eu acho que somam aí a esse debate. Eu fico aqui à disposição para a gente continuar dialogando durante o nosso painel. Obrigado, Thiago. Certamente tem bastante coisa para falar. Peço desculpa por ficar limitando o tempo, mas acho que a gente vai ter oportunidade de voltar e acho que reforçaria muito, né, como você colocou, o fato do Brasil ter ser um dos países mais populosos do mundo, que significa que é um dos maiores mercados, né, do mundo, e eu acho que muito interessante esse esforço da Anvisa de internalizar e poder exportar. Né? Registro também que, embora não seja o país mais populoso do mundo, acho que você tem a maior rede pública de saúde do mundo. Né? E isso, na era digital e na era dos dados, vai fazer uma diferença muito grande. Eu acho que isso vai acabar repercutindo em vocês. Mas a gente vai, eu tenho certeza que a gente vai poder voltar, e aí fazendo o contraponto, queria passar a palavra ao Honorato, que é superintendente de aeronavegabilidade da ANAC, para a gente voltar a falar, né, da aviação e essa convergência internacional. Como é que funciona, como é que é esse, né, dia a dia, inclusive diante dos novos desafios que a Alice aqui já estava introduzindo um pouco, né, da geopolítica e até onde isso, né, as mudanças, especialmente que a gente teve na América do Norte, venha talvez afetando, se é que afetou alguma coisa no dia a dia de vocês. Honorato. Muito obrigado, José Roberto. Eu agradeço a organização do evento, Dr. Clésio, pelo convite aqui em estar participando desse evento e desse painel, né, cooperação internacional e a convergência regulatória é um assunto que está na pauta da minha atividade diariamente, né? Eu trato lá na ANAC do registro aeronáutico e também de certificação de aeronaves, que é o grande ponto aqui para a cooperação internacional e convergência regulatória, né? E é um assunto bastante relevante para a gente. A Embraer, ao longo da sua história, já produziu cerca de 9.000 aeronaves.
E atualmente a gente, cerca de 1.000 aeronaves estão no registro brasileiro. Boa parte delas são as aeronaves agrícolas, cujo mercado basicamente é o mercado brasileiro, né? Ou seja, grande parte dessas aeronaves estão operando ao redor do mundo, né? Em diversos outros países ao redor do mundo. E da aviação comercial, né, das aeronaves de maior porte, que fazem transporte internacional de passageiros, a participação da Embraer no nosso mercado é de 6%. A Alice já adiantou, o nosso foco regulatório é a segurança das operações, o safety, não security, que no português tem uma palavra só, mas mesmo assim tem um assunto também de mercado, porque inevitavelmente quando a gente se depara com esses números, né, ou seja, boa parte das aeronaves produzidas no Brasil, a maior parte delas voa ao redor do mundo, e na nossa aviação comercial a maior parte das aeronaves são as aeronaves europeias e americanas, né, da Airbus e da Boeing. Então, aí a gente vem à tona rapidamente a necessidade de se ter uma convergência regulatória, né? E como é que isso acontece, né? Bem, toda essa regulação ela surge a partir dos referenciais da ICAO, como a Alice aqui explicou, que trazem diversas recomendações e práticas para os estados. É um volume bastante grande de recomendações, mas essas recomendações elas se desdobram em um volume muito maior quando ela atinge os cenários domésticos e então os países começam a detalhar como é que vai se cumprir aquela meta, né? A ICAO tem buscado cada vez mais trazer essas recomendações a partir de performance, trazendo o resultado esperado e não o como, o que é bastante positivo, é bastante moderno. Né? Inclusive, isso vale um adendo aqui, a regulação da aviação no que diz respeito à certificação de aeronaves é algo bastante antigo, já tem várias décadas. Em uma época em que a lógica de se criar regras era bastante comando e controle, e que, como a gente viu ontem, né, tem muitas coisas modernas que é importante os órgãos reguladores adotarem. Mas a aviação também tem alguns exemplos bastante positivos dessas modernidades, digamos assim, né? Então, por exemplo, tem uma parte da aviação que a gente tem tratado atualmente através de desregulamentação controlada, né? A aeronave leve esportiva, ela faz uso de um modelo bastante flexível, que conta com o comprometimento do fabricante da aeronave e utiliza como base normativa normas consensuais, normas da indústria e não aqueles requisitos que são criados pelo próprio setor, né? Enfim, tem outros exemplos também, a regulação responsiva a gente tem trazido para o nosso dia a dia cada vez mais. E essa regulação, apesar de ser bastante antiga, isso a gente pode falar assim, ela é preparada para a inovação, porque a inovação é algo bastante constante na aviação, e ela tem um caráter customizável, né? Quando tem um novo projeto de aeronave, eu tenho um regulamento lá, por exemplo, a aeronave comercial deve ter umas 2.000 laudas só de requisitos, mas a gente consegue customizar para aquele projeto específico quais são as regras aplicáveis, a gente consegue criar novas regras no caso específico também. E um mecanismo que acontece é o seguinte, que é o tradicional na aviação. O Brasil certificou uma aeronave, depois essa aeronave vai ser validada em outros países, né? Bastante similar ao que eu acho que acontece na área de saúde, né? E vice-versa. Então, uma aeronave, um Airbus que a Latam vai operar, por exemplo, ele precisa ser validado no Brasil. E esse processo é um processo de verificação se aquele padrão de segurança que é válido no Brasil, ele foi implementado naquela aeronave. E a mesma coisa acontece nos outros estados, né? Normalmente, nós nos valemos de acordos bilaterais, às vezes acordos multilaterais, para facilitar o trâmite, né? Então, assim, um dos desafios da nossa área, um desafio constante, é reduzir o trabalho necessário para se validar uma aeronave, partindo do pressuposto de que ela foi validada, ou ela foi certificada originalmente a partir do melhor padrão que existe mundial. O padrão de certificação, ele ao redor do mundo, ele tem se mantido como uma figura única, podemos dizer assim. Nós não temos modelos diferentes. Podemos ter redações diferentes, mas o resultado costuma ser o mesmo. Enfim, mas verifica-se se naquele projeto específico aquelas normas foram cumpridas. Um desafio é esse, da gente reduzir tanto a carga para os estados que estão validando, também para os fabricantes de aeronave, que às vezes, depois de 10, 15 anos que a aeronave foi certificada, precisam prestar esclarecimentos para aquela nova autoridade que está trabalhando. Mas no contexto da ICAO e de tudo que é a regulação da aviação civil,
a certificação de aeronaves, que a minha área é a área mais específica, digamos, né? Então dá para a gente convergir ali em 4 grandes polos que produzem e certificam aeronaves, né? Basicamente é Brasil, Canadá, Estados Unidos e a União Europeia, né? Através da sua agência, a EASA, com a qual a gente tem um acordo bilateral bastante moderno, que a gente tem usado com bastante sucesso nos últimos anos. Esse fórum dessas 4 entidades, nós temos um fórum de comunicação específica. Então dá para a gente entender a regulação da aviação como tendo um referencial mais amplo, uma esfera global, que é a ICAO, que gera grandes objetivos de segurança para a aviação. Na outra ponta, no nível micro ali, né, os acordos bilaterais, e numa camada intermediária a gente tem alguns fóruns específicos. Podem ser para normas dedicadas, ou como esse que a gente tem das 4 autoridades de certificação. Esse ano nós fizemos 10 anos que esse fórum formalmente foi instituído e tem regras de funcionamento. E um dos nossos objetivos com esse fórum, e ele é a resposta ao segundo desafio que eu trago, né, que é o desafio de harmonização regulatória, né? Se a gente pensa em ter a mesma redação para os requisitos, é uma complexidade gigantesca. A aviação já tentou fazer isso, não conseguimos. E esse grupo ele se reuniu desde o início, já descartando essa possibilidade, ou esse compromisso, de ter a mesma redação entre pelo menos esses 4 polos aí. Mas, no entanto, a gente acordou em validar, discutir e aceitar comumente as premissas da regulação e o resultado que ela vai produzir. Então o texto pode ser diferente, mas a gente discute quais são as premissas e quais são os objetivos. E trabalha na forma de fazer a certificação, mais do que ficar discutindo a redação exatamente. Esse fórum tem tido bastante sucesso nisso nos últimos anos. A gente teve uma prova aí de fogo, que foi um caso que aconteceu com uma aeronave da Boeing, o 737 MAX, depois de 2 acidentes fatais, com centenas de vidas ceifadas, né, em que tivemos que rapidamente nos mobilizar e encontrar uma forma de aprovar uma modificação da aeronave que dava respostas aos itens de segurança que foram encontrados lá. Eu queria também destacar como 2 desafios, né, que dizem respeito nesse momento à nossa discussão internacional. O primeiro deles tem sido mais comum a termos jurisdições diferentes, múltiplas jurisdições na fabricação, no desenvolvimento e na fabricação de aeronaves, né? Então, nós temos 2 exemplos bem emblemáticos. A Airbus Helicópteros tem uma fábrica no Brasil, lá em Itajubá, e então nós temos aí uma configuração diferente de quem é o Estado responsável pela fabricação da aeronave e da aprovação do projeto, né? E temos diversos mecanismos para tratar com essa situação. E também nós temos o oposto, né? Temos uma linha de fabricação final da Embraer em Melbourne, nos Estados Unidos, na Flórida, que também aí só mudam as posições, mas é um paradigma, é uma situação bastante parecida, né? Mas isso tem acontecido cada vez mais de fornecedores estarem distribuídos ao redor do mundo e terem que obter múltiplas certificações, então é um desafio bastante grande para todas as autoridades. E o outro desafio, ele diz respeito ao momento que a gente está vivendo na aviação. Está surgindo na aviação um novo tipo de equipamento, um novo tipo de operação com uma nova propulsão, são as aeronaves que pousam e decolam na vertical, os eVTOL, e ele demanda um olhar dos entes reguladores para se entender quais são os requisitos válidos ali, né? Então, o desafio nesse momento em que essa tecnologia ela está em desenvolvimento, já se preparando para decolar enquanto tecnologia, não enquanto produto, né? Tem alguns produtos em certificação, é aquele ímpeto de sair na frente e emitir regras primeiro e
e daí ter um protagonismo no mundo como aonde aquela tecnologia foi desenvolvida em primeiro lugar ou foi o estado pioneiro, né? É um risco muito grande isso, porque, primeiro, a gente perde a oportunidade de exercitar a cooperação internacional e tentar buscar um padrão que evite todos os ônus de diferenças regulatórias. E o segundo é que, eu acho que é um comportamento do ser humano, ao se tratar um assunto desconhecido, a tendência é ser conservador. Então, os estados que buscaram criar regras antes mesmo do início da tecnologia, estão incorrendo naquela falha de colocar requisitos muito pesados e aí, no fim das contas, acaba onerando a própria indústria local, que tem dificuldades e custos muito caros, né? Safety é custo, né? Quando a gente fala de aumentar a segurança de uma aeronave, nos padrões que a gente tem de acidentes extremamente raros, a gente está falando ali, para você ter um ganho significativo, o investimento é muito grande e pode realmente inviabilizar a atividade. Bem, eu acho que eu segui, acho que tem um exemplo que é importante falar, que inclusive a Europa fez parte dele, né? Tem sido também como estratégia para melhorar a cooperação internacional, a gente tem buscado a certificação e validação em concomitância. E o Brasil, a gente teve a honra, né, de figurar como o primeiro projeto de aeronave que foi certificado por 3 autoridades ao mesmo tempo, no mesmo dia, né? Então, a Embraer E2, em 2018, o Brasil emitiu o certificado. Na mesma cerimônia, a autoridade americana e a autoridade europeia emitiram seus certificados, foi a primeira tripla certificação, e, enfim, esses dois, Estados Unidos e a ASA, FAA e a ASA, já estavam se envolvendo na certificação, acompanhando ali o trabalho que a gente estava fazendo, e a gente conseguiu isso. Nós temos motivado que os fabricantes de aeronaves façam suas certificações e validações em concomitância por conta de uma série de ganhos de processo que a gente ganha. É isso, obrigado. Obrigado, Honorato. Acho que queria fazer um gancho aqui, né? Na verdade, a outra semelhança que há entre esses dois segmentos que a gente está conversando aqui é sobre inovação, né? São dois segmentos que inovam muito, né? Aliás, está aqui o nosso colega Jaime Quezado, que trabalha muito nesse assunto e vai discutir, né, de tarde aí no painel de IA, né? Eu acho que a gente ouviu aqui do Honorato como a inovação é importante, né, na indústria aeronáutica, e acho que eu queria daí fazer o gancho, né, passar a palavra ao Tiago Vicente para nos falar sobre o outro lado, né, a repercussão na saúde, especialmente na questão de produção de medicamentos genéricos e biosimilares, que ele é presidente da Associação das Indústrias desses produtos no Brasil. Tiago, 10 minutos aí para depois a gente voltar a rodar aqui. Bom, boa tarde agora. Eu queria primeiro agradecer aqui o convite do FIB, a oportunidade de estar aqui nesta Academia de Ciência de Lisboa para justamente falar daquilo que tanto nos interessa aqui, que é basicamente a cooperação, a convergência. Digo, inclusive, até que a minha fala fica até mais facilitada depois de falar do meu diretor, Tiago Campos, aqui, e dizer que o setor regulado, ao qual eu represento, a Progenéricos, a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biosimilares, e nós temos uma representatividade de quase 90% do mercado de genéricos brasileiro, e já com passos ainda pequenos, mas, como bem mencionado aqui pelo diretor, mas com vistas a poder iniciar o caminho da expansão internacional. E isso passa muito pela convergência regulatória, que está muito simbolizada aí pelo termo que a gente usa com alguma frequência, que é o reliance, que nada mais é do que confiar, e isso sem abrir mão da nossa soberania, sem abrir mão da palavra última ser da própria Anvisa, no que diz respeito à maior parte dos processos que precisam ter harmonias entre si. Achei muito curioso, até comentei com o diretor também, que vejo que entre as agências reguladoras equivalentes do nosso setor farmacêutico,
também estão o Canadá, Estados Unidos e a própria União Europeia, através das suas respectivas agências. E a gente sempre vê, por parte do setor regulado, quão importante é o equilíbrio na regulação. Eu não vou repetir aquilo que a gente já tem no nosso horizonte como algo normal, que é a estabilidade, previsibilidade, mas é o equilíbrio agora que a gente busca, porque o Brasil não é um país que quebra contratos, o Brasil não é um país que usa a regulação como algo a restringir, mas sim a ampliar, e a gente percebe muito isso dentro das empresas que fabricam medicamentos genéricos no Brasil e também biosimilares, né? A gente nota, por exemplo, que a política de medicamentos genéricos, através da Lei dos Genéricos, em 99, é uma política de Estado das mais bem-sucedidas. Eu sou até um pouco suspeito para falar sobre isso, porque os números são muito impressionantes. Quando a gente nota que a introdução do medicamento genérico, da sua criação em 99, depois com a sua, aí eu posso até dizer, com a consagração do medicamento genérico através da criação da Anvisa, permitiu que houvesse uma mudança imensa no cenário industrial brasileiro. Acredito que depois do setor agroindustrial, acredito que o setor farmacêutico brasileiro é o segundo maior, sem ter muitas dúvidas. A gente ainda precisa avançar na questão da exportação. E aí vem, novamente, o tema que a gente trata aqui, que é justamente a convergência harmoniosa e com reciprocidade entre as regulações mundo afora, junto com a nossa regulação, que é considerada muito avançada, que é considerada muito moderna, ao mesmo tempo também muito cautelosa. E isso dá ao Brasil, ao medicamento fabricado no Brasil, e aqui, de novo, sem nenhuma distinção à origem do capital da indústria, mas a gente tem números que comprovam a capacidade que a indústria brasileira, a indústria que se desenvolveu no Brasil e que produz no Brasil, ela teve uma capacidade de se modernizar e alcançar níveis que eram impensáveis, né? Por exemplo, na década de 80, dos 10 maiores laboratórios farmacêuticos que havia no Brasil, 7 eram de capital internacional e 3 eram de capital nacional. Hoje esse número se inverteu. Dos 10 maiores, 7 são brasileiros e 3 são estrangeiros. Isso é um número muito impressionante, tal qual a economia que se criou a partir da introdução do medicamento genérico. A gente tem um número que a gente consegue mensurar e tem também o intangível, eu vou falar dos dois. O número mensurável é que a economia gerada à população brasileira com a possibilidade de adquirir o seu medicamento pelo princípio ativo e não pelo nome originador, ela vai ultrapassar os 400 bilhões de reais no próximo ano. Isso a gente está falando em praticamente algo que foi pensado para uma reforma da Previdência. Quer dizer, é uma política de Estado com começo, meio e fim, criada dentro ali do Poder Legislativo, encampada pelo Executivo e que se tornou uma das políticas mais bem-sucedidas do ponto de vista do Estado brasileiro e que se solidificou justamente com a criação de uma agência reguladora forte, autônoma e que tem as suas decisões totalmente independentes, sem influências de outros agentes externos, né? Estou falando aqui, quando eu digo agentes externos, são qualquer tipo de instituição, seja dentro do nosso país, seja fora. Então, isso dá um equilíbrio muito grande, não só do ponto de vista de mercado, e fomenta também o que é a alma de qualquer indústria, que já foi falado aqui também do setor de aviação, da própria Embraer, uma empresa brasileira, e também da questão de que a inovação é a alma de qualquer negócio, em especial para a sua perenidade. As nossas empresas hoje estão, às vezes, num momento em que algumas das maiores do mundo estiveram algumas décadas atrás. Mas só que o que a gente caminha
Por exemplo, se você pegar países como os Estados Unidos, em que a presença do medicamento genérico no mercado gira aí hoje em torno de 50%, 55%, isso desde que ele foi introduzido há mais de 40 anos atrás. No Brasil hoje a gente, sem ultrapassar ainda os 25 anos, a gente já está em quase 40%, ou seja, a gente vem caminhando muito rapidamente. E o Brasil se destaca muito, não só pela questão da inovação, mas também por termos no nosso DNA muita criatividade, porque a gente vê que a agência trabalha num diapasão de muito cooperar com o setor regulado, porque o setor regulado depende muito da Anvisa para poder fazer seus investimentos e, a partir daí, contratar mais e a gente ter um nível de pesquisa voltado à inovação, seja ela a inovação incremental e a inovação radical, como algo que hoje, pelo menos aqui a gente fala no hemisfério sul, nós somos o país que mais desenvolve tecnologias, em especial aquelas inovações incrementais que surgem a partir de, poderia citar vários exemplos aqui, mas que surgem a partir de medicamentos originadores e que, quando começam a ser produzidos no Brasil, a partir do fim do período patentário, e isso aqui eu queria deixar muito claro, que é uma das principais bandeiras do setor regulado nacional e da nossa associação, que é a defesa intransigente do prazo patentário de 20 anos. É um prazo já consagrado mundialmente e a gente sempre tem essa defesa como algo muito importante para garantir o equilíbrio entre o que é desenvolvido no Brasil, o que vai ser produzido, sempre com vistas de que mais investimentos também venham ao Brasil. Existem leis já nessa direção e todas elas, de novo, no esteio da criação da Política Nacional de Medicamentos Genéricos, com a criação da Anvisa, que é o pano de fundo de todo esse cenário aí que a gente olha quando enxerga o que o Brasil pode fazer mais, e com os mecanismos de cooperação se avançando, esse projeto ORBS, aí, liderado pelo FDA, como o nosso diretor Tiago falou, é um passo muito importante de outros que acredito ainda virão, fazendo com que o Brasil possa exportar cada vez mais e, mais importante, reduzir a nossa dependência de medicamentos de outros países e que a gente espera não ver situações como vivenciamos durante a pandemia, mas que, se um dia formos desafiados novamente, a gente possa dar uma resposta muito mais forte, mostrando que a gente tem capacidade como material humano, como capacidade financeira para responder a qualquer desafio que, como o diretor Tiago falou, no nosso setor, uma crise ela não conhece fronteiras, ela ultrapassa. Então, a cooperação é fundamental e é chave para qualquer política que for ser trabalhada em relação à cooperação entre as agências. Espero não ter me estendido aqui muito tempo, eu que sou regulado aqui, espero não ter passado e agradeço de novo a oportunidade. Obrigado, Tiago. Eu vou fazer duas perguntas aqui para abrir e passo a plateia. Aí agora a gente volta para o setor, né? Queria fazer aqui uma provocação, deixar o Honorato, Alice, primeiro. Como a gente está falando de inovação, né? E a proposta aqui é a gente falar de futuro. Quanto do futuro da aviação está sendo mudado pelo desenvolvimento de produtos como o carro voador, né, que a própria Embraer está investindo pesadamente nisso. Eu confesso que ainda não entendi se é um misto entre helicóptero e carro, né? E ao mesmo tempo também a questão dos drones, né? Não só, lógico, a discussão aqui é civil, mas a gente que vive aqui na Europa, acho que até tem um contato mais próximo com a guerra da Ucrânia do que talvez no Brasil,
E o que se sabe aqui, o que se diz é que o conceito de guerra é outro, vai ser outro depois da Ucrânia, né? Tem inclusive quem diga que aquela famosa reunião na Casa Branca vai se repetir daqui a pouco com os personagens invertidos e o presidente dos Estados Unidos perguntando para o da Ucrânia como é que se faz guerra com drones, né? Basicamente a guerra hoje na Ucrânia são de drones. E falando em inovação, inclusive que um dos grandes produtores de drones está aqui em Portugal, que produz, né, para a Ucrânia, e num debate, né, recente que a gente ouviu, ele disse que um drone fica obsoleto em 4 ou 6 meses, tal o grau, né, de desenvolvimento tecnológico. Bom, o drone já é uma realidade, já está aí, o carro voador está lá pela frente. Aí queria deixar aqui a provocação para a Alice ou para o Honorato, como lidar com essa nova realidade, né? Desses novos instrumentos aéreos ou veículos aéreos, seja para fins civis, seja para fins militares. Não, legal, isso torna o setor extremamente interessante, com certeza. Mas, assim, sério, você falou, trouxe bem aqui 2 tecnologias que aconteceram aí nos últimos anos, né? A experiência da regulação de drones, né, que eu tive a oportunidade de participar, doutora Alice também, doutor Clésio também, quando estava na ANAC, né, foi uma experiência bastante enriquecedora, porque ela nos levou a ter que avaliar a regulação vigente e tradicional da aviação e entender a sua aplicabilidade e os pontos que precisariam ser revistos para que esse setor se desenvolvesse. Se a gente compara um drone com uma aeronave, mesmo a menor aeronave que a gente pensar, são coisas muito diferentes, tem característica de operação bastante diversa, locais em que eles operam são diferentes, normalmente a aviação ela converge para um aeroporto, né, e o drone ele abre a possibilidade de ser né, ligado e começar a sua operação em qualquer lugar, inclusive naqueles exemplos que a gente tinha, na varanda da sua casa, pode alguém estar né, começando a operar um drone. Enfim, foi um esforço grande, mas bastante interessante de se fazer esse trabalho, e nós conseguimos, em 2017, nós emitimos uma regra de drone. Aqui na Europa já existiam alguns países fazendo, a França foi uma referência importante para a gente naquela época também, né? De lá para cá, no Brasil, nós dividimos em classes, e a classe mais simples que a gente impôs, então, é outra ideia, né? A gente customizou ou fez steps regulatórios adequados à complexidade da operação, inclusive delineando ali um espaço que contava com características do equipamento e da operação, no qual a regulação seria a menor possível. A menor possível que eu estou dizendo obedeça a essas limitações e faça um cadastro num site totalmente gratuito, com emissão naquele mesmo momento, né? Esse cadastro atualmente tem 135 mil drones registrados no Brasil, né? E relativamente, vez por outra, recentemente a gente teve alguns casos de drones sendo usados de forma inadequada, na proximidade de aeroportos ou para criar outras situações, mas no geral o regulamento e as regras que foram colocadas no Brasil, elas foram bastante, eu acredito, efetivas, para desenvolver o setor, que era a nossa ideia no início, né? A ANAC sempre olhou a regulação de drones e o papel da ANAC como sendo um viabilizador para o desenvolvimento da tecnologia. Diferente de algumas forças daquela época que defendiam que os drones deveriam ser proibidos e liberados somente em casos extremamente especiais. Na época a gente viu que tinha um mercado se desenvolvendo e que também tinha uma questão, né? O setor já estava acontecendo, mesmo que a gente não fizesse nada, né? Naquela época, ali, 2015, a quantidade de drones que eram comprados por brasileiros no mercado nacional, ou mesmo em viagens fora do Brasil e que entravam, era bastante grande. A gente tinha que tomar uma medida, né? Que também viabilizasse o menor custo do setor, o menor custo para a autoridade. Imagina a gente registrar 135 mil drones, se a gente tem 16 mil aeronaves no nosso registro. Seria uma coisa, um trabalho hercúleo, enfim, impossível ali, né?
Com o eVTOL, a gente acho que se vale dessa experiência de rever o modelo regulatório, de adaptar as regras, de entender o que precisa ser alterado, mas o eVTOL ele já é um outro tipo de equipamento, a gente não compara com drone, a gente está falando de uma aeronave mesmo, que tem uma característica diferente de propulsão e uma característica de pouso, que, como você falou ali, ela une um benefício do helicóptero, que é poder pousar em qualquer lugar, com a economia de combustível, a característica de voo de uma aeronave de asa fixa, né, que pode voar à frente. Então, tem sido bastante interessante também a gente entender, porque a gente está falando de um nível de requisito bem mais aprimorado, em que a gente busca, então o volume de regras é maior, mas também a gente busca um nível de segurança maior. E é uma discussão do setor, como um todo, global, né? Qual é o nível de segurança que deve ser alcançado pelos fabricantes de eVTOL? E a gente vai no detalhe, quando eu falo em nível de segurança, não é algo mais qualitativo, não, eu falo quantitativamente. O fabricante tem que demonstrar uma probabilidade de falha extremamente rara, né, da ordem de uma falha a 1 milhão de pousos, enfim, a gente está discutindo isso. A gente, no jargão da área, a gente fala 10 a menos 8, ou 10 a menos 9, né, que é a probabilidade numérica ali. Então, assim, é isso, é um trabalho de olhar a regulação, tentar trazer as melhores práticas regulatórias para o setor. Então, a ideia de menor nível de requisito é algo que a gente sempre considera, sem também incorrer na falta de requisito, que pode ser danoso para o próprio setor também. A gente tem considerado cada vez mais usar os órgãos e as entidades que fazem normas consensuais e normas de indústria. Então, vários assuntos, muito provavelmente, eu diria que com quase certeza, os estados não vão regular, mas vão adotar regras de indústria. Enfim, tem diversas novidades que demonstram a capacidade da aviação de se adaptar a essas novas tecnologias também. Passar aqui para a Alice, mas se me permitiria, Alice, pegando um gancho no que falou, uma curiosidade, não sei se dá para explorar ou não, há algum indicador sobre o uso de drones per capita ou proporcional à economia à população? Eu tenho um pouco a sensação que o Brasil está entre os que mais usam, para o bem, né, como a gente sabe na agricultura, fazer fiscalização de rede aérea, como também para o mal, como a gente viu recentemente, né, no caso do Rio de Janeiro, que as facções usam drones para fazer o controle territorial. Deixa aqui a provocação para a Alice. Essa provocação para o jurídico é difícil, né? A gente normalmente não lida tanto com números, mas só um acréscimo que o Honorato falou, essa questão dos eVTOLs, né, que é o que a gente chama de Advanced Air Mobility, eu acho que vai mudar não necessariamente a cara da aviação civil, eu acho que vai expandir o nosso campo de atuação, muito mais no sentido de mudar a forma de mobilidade em trechos mais curtos, né, em trechos mais remotos, mas não vejo ainda, pelo menos, os eVTOLs substituindo as nossas aeronaves tradicionais. Eu acho que é um novo campo que se abre, e aí é um tema interessante, assim, que a regulação ela não impeça a inovação, né, que ela permita o desenvolvimento desse setor novo, mas que a regulação também estabeleça critérios seguros, de segurança, né, uma redundância mesmo, até mesmo para o setor se sustentar, porque se a gente inicia esse novo campo já com acidentes ou com alguns questionamentos com relação à segurança, isso impacta a própria percepção social e a possibilidade desse setor se desenvolver, né? E aí, pensando assim nessa questão da convergência internacional e tudo, por mais que a gente pense nas nossas indústrias nacionais, de não se antecipar, que isso é uma coisa importante, que foi o que aconteceu com o drone. A agência foi acompanhando paralelamente, no momento que julgou adequado, soltou as normas, depois de vários estudos, vários debates. Esse tema também impacta assim, o setor internacional, porque a gente precisa pensar que essas novas aeronaves, e eu nem gosto de falar de carro voador, porque parece que toda a regulação da aviação civil vai ser colocada de lado, mas não é uma aeronave, né? É propriamente uma aeronave, atrai essa regulação mais intensa, que
essas novas aeronaves, elas também precisam poder operar em outros mercados. Então, a gente precisa olhar além e pensar muito nisso de convergência internacional, sem impedir o desenvolvimento das indústrias nacionais, mas pensando no futuro de convergência para que haja interoperabilidade. Tiago, como a gente está falando, os Tiagos, né? Como a gente está falando aqui muito de convergência internacional, queria fazer também uma provocação para vocês. A gente falou muito aqui, né, de cooperação e citações de Brasil, Estados Unidos e Europa. Agora, em particular, a indústria farmacêutica está sendo, e também um pouco de equipamentos hospitalares, que a gente lembrou na pandemia, sendo brutalmente desenvolvida na Índia e na China, né? A Índia está virando uma das maiores economias do mundo, a China já está lá, e são grandes, antigamente eram grandes produtores de sais, né, dos insumos, e agora estão produzindo medicações. Aliás, na guerra tarifária, né, dos Estados Unidos com a China, sempre foi dada exceção para medicamentos, pelo motivo óbvio que em vários segmentos os Estados Unidos depende totalmente de produtos chineses. Como é que isso passa no dia a dia de vocês? Quer dizer, tem cooperação com a Anvisa chinesa? Aí deixava a provocação depois para o Tiago. Como é que tem uma relação comercial, industrial entre Brasil, Índia e China? Em suma, deixa aí a provocação. Eu acho que é uma excelente provocação, professor. Eu acho que tem um elemento aí importante da mudança da característica das indústrias chinesas e indianas em relação a isso. De fato, o Brasil ainda é muito dependente dos IFAs produzidos em grande medida na Índia e na China. A gente ainda não superou isso. A gente é extremamente dependente dessa produção e temos feito um esforço, inclusive, no debate, na discussão sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde, para que a gente fortaleça a capacidade nacional de produção de IFAs para diminuir essa dependência. Mas quanto à mudança, e aí tem dois cenários muito diferentes. De fato, a China avança para uma indústria mais robusta, com mais incremento de tecnologia e com um desenvolvimento muito amplo para a ocupação de espaços no mercado no mundo inteiro. Então, além dos IFAs, hoje tem uma pressão para que a gente tenha aceitação, inclusive, de reliance, de relação com a agência chinesa, em alguma medida. Mas a verdade a gente ainda tem muita dificuldade no diálogo com esses dois países. E aí, como é que começa o processo para a gente começar a construir um ambiente de convergência? A gente celebra um memorando de entendimento com as agências para que a gente possa inicialmente compartilhar dados e informações. Então, eu preciso que você me disponibilize o conjunto das informações que você tem adotado, quais são os procedimentos e a forma como você analisa os papéis de cada uma dessas submissões, para que a gente possa verificar se aquele critério adotado tem algum nível de convergência para que você possa ser reconhecido como uma agência de regulatória de mesma equivalência. E esses passos ainda estão caminhando. A China começa a apresentar um pouquinho melhor nesse diálogo conosco, mas a Índia ainda se torna muito difícil, ainda tem sido difícil o diálogo para a obtenção desses dados iniciais. Lembrando, e aí até para aproveitar um pouco do que o Honorato falou, aqui na saúde a regulação ela olha 3 elementos: segurança, qualidade e eficácia. E, em grande medida, esses papéis que demonstram isso, eles são produzidos a partir de critérios homogeneizados na maior parte do mundo, com a maior parte das agências, mas a inserção dessas outras agências nesses organismos internacionais de cooperação, ele é uma etapa inicial para que elas possam ser reconhecidas como tal. A gente tem tentado avançar, é claro. Regulação sanitária é também regulação econômica e dialoga com o desenvolvimento econômico e social. Há uma preocupação, claro, de que a regulação também ela garanta acesso àquelas tecnologias, mas também que ela não comprometa a indústria nacional e o desenvolvimento do país. Então, é claro que a regulação também é uma barreira para esse limite e também um estímulo para o desenvolvimento nacional. A gente tem preocupação do irradiar o mercado com produtos que não tenham esses 3 elementos, e para isso, para que eles possam ter, eles precisam passar hoje pela avaliação criteriosa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para poder ser colocado no mercado. O avanço para a convergência, eu acho que com esses 2 mercados ainda está distante,
mas a China está mais próxima do que a Índia, é o que eu posso, nesse momento, trazer aqui. Bom, eu vou só tentar complementar aqui o que o diretor falou muito bem, mas, assim, além desses desafios já colocados, também existem algumas questões da interoperabilidade dos sistemas, a forma como eles se comunicam, às vezes a forma até como é a natureza regulatória de cada país. Isso não só para a saúde, mas para todos os outros. Nós temos o que nós percebemos é que o Brasil, como país, sempre adota uma postura cautelosa em relação a medicamentos, em relação a dispositivos médicos, e é bom que assim seja, porque muitas vezes o que a gente nota em algumas regulações é mais... a gente precisa até achar um termo que não seja pejorativo. Com mais apetite para risco, mais fluidas, vamos dizer assim, e que depois eles percebem que precisam regular. Entendeu? A gente vê, por exemplo, as regulamentações que existem hoje no que diz respeito a canabinoides nos Estados Unidos. Eles foram muito além e hoje eles estão recuando. Entendeu? A gente está num estágio em que a gente está analisando, está fazendo os estudos para que depois, mais à frente, a gente coloque esse tipo de medicamento no seu lugar correto. Entendeu? A gente vê que países como esses tentam inundar o nosso mercado com medicamentos que não têm nenhum tipo de critério farmacêutico, que a Anvisa jamais aceitaria, entendeu? Mas até por força de lei que existe hoje uma possibilidade de se importar, mas isso, de novo, como não foi regulado, foi para um ambiente que não é o que é o melhor para o Brasil como país, tendo do ponto de vista, em especial, esses 3 pilares aqui que o diretor comentou, a segurança, a eficácia e a qualidade. E em relação aos países mencionados, tanto a Índia quanto a China, de fato, eles colocaram como uma política nacional a produção de IFAs e avançaram muito nesse campo. O Brasil importa muito. Assim, em termos nominais, assim, a Índia e China estão na frente, mas quando se olha em termos de quantitativos, em valor, ainda o que vem da Europa e o que vem dos Estados Unidos ainda é maior. Isso para medicamentos de alto custo, medicamentos oncológicos, mas a gente vê que países como Índia e China têm uma capacidade de fazer subsídios muito maiores que o Brasil, que o próprio os Estados Unidos. Entendeu? Quando você pega um país como a Índia, que tem 1,5 bilhões de habitantes, e quando você olha que desse 1,5 bilhão de habitantes, só 5% pagam imposto de renda, ou seja, se passar para 10 em algum momento aí na próxima década, quer dizer, a capacidade de subsídios ainda vai ser maior. Então aí a gente se ombreia muito com o próprio Congresso, com a própria Anvisa, a política do G6 que existe hoje no Ministério da Saúde está entrando em lei no projeto no PL que trata da Estratégia Nacional de Saúde, colocando o complexo econômico industrial da saúde como algo que tenha que ser garantido por lei para facilitar com que as empresas no Brasil possam investir mais e para fazer com que essas empresas, eventualmente chinesas ou indianas, também venham a produzir no Brasil. Porque a gente está falando de uma massa de emprego, uma massa de tecnologia gerada dentro do Brasil muito relevante, e isso a gente não pode perder. Como eles não perderam e como eles fomentaram, e a gente, de certa medida, está buscando fazer exatamente isso, para que você se desenvolva ainda mais. Aliás, acho que reforçando, esse é um ponto, tem tido pouca atenção ao complexo da saúde, a importância dele na geração de empregos e também não só faturamento, como geração de impostos. Dos que mais pagam impostos, dos que mais contribuem no Brasil, e acho que as pessoas não têm a dimensão, né? Inclusive no debate econômico, na minha opinião. Mas não vou me estender aqui, porque daqui a pouco a gente tem que ir para o almoço, já estamos aqui um pouquinho atrasados, mas temos tempo aqui para a plateia. Não sei se alguém quer fazer uma questão. Jaime Quezada, primeiro. Muito bem. Antes de mais, muito obrigado e parabéns por este evento. É um gosto estar aqui.
Não, dá nota de que relativamente a estes temas da regulação na área da defesa, de facto tem havido uma evolução muito grande. Eu estive recentemente em Bruxelas numa missão na NATO e, de facto, o sentimento que esteve presente nas duas outras sessões em que estive presente foi, de facto, o de que neste momento, no caso da Europa, e é disso que eu vou falar, as questões da regulação que estão em cima da mesa se defrontam muito com alguns problemas do ponto de vista de entendimento de qual é a real capacidade de resposta que os atores têm nesta matéria. O que é que eu quero dizer com isto? Voltando ao exemplo que o José Roberto falou da T-Quebra. A T-Quebra é uma conhecida empresa portuguesa que neste momento está a fornecer drones para a guerra da Ucrânia. Tem tido uma emergência muito grande do ponto de vista do crescimento. A questão que aqui se coloca é que muitas vezes quando os novos produtos e os serviços associados são lançados, há muitas vezes uma dificuldade do ponto de vista dos seus principais utilizadores em perceberem qual é de facto a utilidade que eles têm em termos práticos. E portanto eu diria que no caso da Europa, que é conhecida como a região do mundo que mais investe em regulação, aliás costumava-se dizer que os Estados Unidos inova, a Europa regula e a China copia. Por acaso agora não é assim porque a China também já queria. Portanto, agora temos os Estados Unidos e a China inovam e a Europa regula. Mas, de facto, eu acho que este tema da regulação da economia de defesa é um tema muitíssimo importante, porque tem muito a ver com a questão da confiança. Eu acompanhei muito o investimento da Embraer aqui há uns anos em Portugal. Como sabem, a Embraer há cerca de 15 anos, mais ou menos, decidiu, do ponto de vista estratégico, investir em 2 fábricas em Évora. Na altura houve um comando político muito grande, do então Primeiro-Ministro e do novamente Presidente Lula nesse processo. Agora as fábricas já não são da Embraer, são de uma empresa espanhola que trabalha para a Embraer. Mas de facto foi muito patente o papel que a Embraer teve na altura no nosso país na criação de um cluster ligado a esta área da defesa. Muitas pequenas empresas, entre as quais a T-Quebra, desenvolveram-se graças ao investimento da Embraer. E, portanto, que eu acho que quando estas questões da regulação se colocam, é muito importante perceber o ecossistema em que estamos a atuar e o papel que a inovação pode ter nesta matéria. Portanto, nós não podemos ter na economia da defesa uma evolução se não houver aposta do ponto de vista de tecnologia e de inovação, mas é importante que depois, entre os players, possa haver esta questão de confiança. Portanto, é um pouco isso a nota que eu gostava de dar. Acho que a Europa vai ter que investir, como já está a fazer na economia da defesa. Falo por questões de necessidade, falo por questões também de visão estratégica, mas é importante que depois haja um entendimento entre os players relativamente a esta matéria. Tatiane levantou a mão, não, né? Bom, vou dar uma passada aqui geral. Eu só queria fazer, o Clésio estava falando e eu estava me lembrando de uma coisa curiosa, né? A indústria aeroespacial, mundialmente, é talvez mais concentrada do que as Big Techs. E você não escuta, né, a indústria aeroespacial reclamando de ter regulação, né? Eu acho que convive, e eu acho que isso era da mesma forma que a indústria farmacêutica, eu pelo menos não conheço que diga que não consegue inovar e produzir porque é regulado, né, pelos protetores. Vou seguir aqui, o pessoal já me pediu aqui, nós vamos ter um almoço aqui nesse pátio muito bonito, pelo menos está sol, né? E pediria só para fazer intervenções breves, aí se desse 2 minutos, vamos seguir a ordem, né, da fala inicial, começando pela Alice. Acho que eu tenho um pouco a acrescentar aqui no final. Muitas coisas aqui que foram ditas, acho que permanecem na nossa cabeça como, né, como agentes de Estado ou regulados, como reflexões para o futuro, para a gente até compreender o potencial que nós temos nessa ideia de regulação para o futuro, né, o futuro da regulação e a regulação para o futuro. Então, agradecer aqui o debate, os meus colegas de mesa, com quem eu aprendi muito, e desejar aí um bom resto, uma boa continuação de evento. Eu também vou agradecer, dizer uma coisa que eu acho que é bem importante, né? Hoje a gente discute muito a regulação da inovação, né? E aí, para regular a inovação, eu preciso inovar a regulação. Não dá para ser a mesma regulação para tratar sobre inovação. Isso tem sido o desafio, assim. Mas aí eu sei que o painel era a cooperação internacional e a convergência, mas dizer que eu tomei posse, junto
junto com a Larissa ali, junto com diretores da ANAC há cerca de 90 dias, e de fato falta convergência nacional também entre nós, atores reguladores desse setor no Brasil especialmente. A gente precisa dialogar mais. Eu, por exemplo, falei que eu estou supervisionando a área de portos, aeroportos e fronteiras, e eu sei que tem diversas normas que estão na carteira para serem alteradas, que vão impactar em obrigações para o setor da aviação civil, que não necessariamente foram previstas nos instrumentos de concessão e que terá um impacto e que isso deveria ter sido minimamente lá atrás dialogado. É claro que a gente chega e vai ver o problema e vai tentar achar quais são as soluções viáveis para aquilo. É claro que a gente não vai abrir mão da proteção sanitária, até porque a proteção nesses portos, aeroportos e fronteiras são essenciais, inclusive, para evitar esse fluxo migratório das doenças e dos riscos que são associados aí à nossa população, mas que falta bastante diálogo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de conhecer os meus colegas aqui de painel e estabelecer a partir daqui um diálogo que possa ser frutífero para a gente faça uma regulação que leve em consideração nossos objetivos principais. Aquela pergunta de ontem do professor André é importante: para que o futuro da regulação, para quem e de que modo, e o que é que a gente objetiva com essa regulação, mas que a gente possa fazer isso com o máximo responsabilidade, buscando a convergência internacional, mas buscando também o diálogo entre todos os setores, tanto os reguladores quanto os setores regulados, para a gente produzir a melhor regulação para o desenvolvimento econômico e social e para os objetivos ali da Constituição nossa da República, construção de uma sociedade verdadeiramente livre, justa e solidária. Isso já seria um bom objetivo. É isso. Também agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e gostaria de parabenizar o evento mesmo, porque eu acho que é um momento bastante importante. Acho que ontem, as apresentações de ontem, ficou bem claro, a gente vê que algumas questões até de melhoria de regulação que no passado foram muito discutidas e aparentemente estavam, de certa maneira, pacificadas, a gente vê após provas de fogo, como foi o Covid e os conflitos que a gente está vendo agora, que a gente precisa retomar, rever, repactuar, de repente fazer ajustes, né? E seguir em frente. Eu acho que a gente não pode voltar atrás com algumas práticas que a gente introduziu no mundo da regulação, que foram essenciais para que a gente tivesse essa cooperação internacional tão grande, a tendência ao dinamismo do setor que tem dos setores regulados, né? E a esse momento de inovação constante, né? Somente a regulação da forma que a gente está discutindo aqui pode dar resposta ao bom desenvolvimento das tecnologias que demanda da inovação agora. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Bom, eu queria também concluir dizendo que essa questão do inovar, que eu já havia mencionado também, que é a alma da perenidade de qualquer negócio, e também da eficiência de qualquer agência. Eu acho que no Brasil, além de termos essa vocação para inovar, a gente tem também no nosso DNA muita criatividade. E a gente vê isso, por exemplo, na forma como a Anvisa, com os recursos que o Estado provê para ela, que ainda estão longe do ideal, mas ainda dentro dessa limitação, às vezes, de pessoal, de orçamento, a gente consegue ver que a capacidade que os servidores têm, juntamente com a chancela da diretoria colegiada, da qual o diretor Tiago aqui é muito ativo, capaz de dar respostas, às vezes com pouco que tem, mas inovando e com muita criatividade. Eu acho que isso é uma coisa que o nosso país sempre vai ter, e não vai ter nenhuma, e não vejo nenhum empecilho disso para o avançar da nossa regulação e na convergência com as outras também. Eu tenho certeza que poucas agências têm a capacidade humana que a gente tem. Mas era isso. Obrigado mais uma vez e parabéns aí à organização do evento. Obrigado. Eu acho que podia sintetizar, já me saiu ali, né, mas como ele estava falando, nesse dilema entre Europa, Estados Unidos e China, eu acho que o Brasil caminha para copia, inova e regula, né? Consegue fazer as três coisas, consegue conciliar as três coisas ao mesmo tempo e também convergir. Eu acho que a gente atendeu o nosso objetivo, sobretudo que reforçaria que a intenção aqui é falar em futuro, né? Para onde que vai a regulação. Tudo que a gente fala em futuro tem um componente de incerteza, de especulação, e para isso, acho que o debate é o mais importante, é o que a gente tentou fazer aqui. Queria agradecer muito, né, aos membros da mesa, queria agradecer
a quem acompanhou o debate, ao Clésio, que coordenou aqui a elaboração do programa, e convidar vocês para um almoço com um pouquinho de sol, talvez estar um pouquinho mais quente lá fora, e lembrando, né, às 15 horas, a gente continua, vão ter 2 painéis simultâneos, né, um nessa sala, o outro na outra sala está indicado ali, vocês têm na programação, e no final da tarde a gente volta lá para o plenário para fazer um painel conjunto. Muito obrigado.